Graça e paz, queridos irmãos, bem-vindos à nossa quinta aula a respeito de dons e de ministérios. Lembrando que esse conteúdo que tem sido gravado aqui sobre esse assunto tem sido gravado para auxiliar aqueles que estão com a responsabilidade de facilitar esse tema nos estudos bíblicos das nossas células, né, dos nossos pequenos grupos. Então, esses vídeos são especificamente ou prioritariamente para os facilitadores da mensagem nas nossas células, né, aqueles que vão compartilhar, mas é claro, para toda a igreja também poder desfrutar um pouco mais desse assunto. Tem sido muito edificante para mim, né, tanto gravar quanto estar nas células onde essa temática está sendo compartilhada. Inclusive, esta é uma questão já apresentada no material da célula, né, na folha da célula dessa semana, para que as pessoas compartilhem se o entendimento dos seus dons tem ajudado na compreensão do propósito espiritual da sua vida. E de que forma isso tem ajudado? O meu testemunho pessoal é que estudar sobre os dons, fazer o teste dos dons e me olhar mais e olhar as pessoas também pela perspectiva dos dons tem me ajudado em duas situações muito claras. A primeira delas é ajudar a me reconhecer nos meus dons e perceber que alguns dos dons que são muito importantes para o desenvolvimento da minha função estão como dons latentes e que eu preciso, então, desenvolvê-los melhor, estudar mais, aperfeiçoar e ter esses dons, né, como dons de fato manifestos, dons que estão sendo melhor usados, né? Então, isso foi um divisor de águas para mim, né, para poder elevar a qualidade, o desenvolvimento de alguns dos meus dons, né? Então, a nível pessoal, esse é o meu testemunho a respeito desse estudo, mas também quando eu olho para os outros, né? Muitas pessoas têm compartilhado comigo, me enviado, né, o resultado dos dons dessas pessoas. Alguns estão dizendo, pastor, parece que não foi compatível, eu tenho esse dom, não apareceu, né? Então o teste ele não é infalível, é apenas para provocar mesmo essa autoavaliação, né? Mas hoje, quando eu olho a pessoa e sei, né, que a pessoa tem esse dom na sua lista de principais dons, eu sei que eu posso desenvolvê-la melhor, eu sei que eu posso deixar que ela faça, né, para que ela possa crescer. Então, para mim, tem sido extremamente válido reconhecer os meus dons e aprimorá-los, e reconhecer os dons dos irmãos que estão ao meu redor e dar a eles também a oportunidade de crescer nesses dons, né? E muitos que têm os dons que eu não tenho, né, poder usá-los para fortalecer o reino de Deus, poder deixá-los crescer para que o reino de Deus também cresça através dos dons deles. Então, esse estudo me ajudou com isso, me ajudou a ter uma percepção maior do reino de Deus e de como o próprio Espírito Santo já organizou cada um de nós nessas funções. Isso é lindo, porque quem organiza, né, não é o pastor local, né? Quem organiza o que cada um vai fazer dentro do reino de Deus é o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo já distribuiu os dons, já distribuiu as tarefas e nós podemos apenas servir, né? E é claro, queridos irmãos, que identificar os nossos dons não quer dizer que você não vai fazer aquilo que porventura não está na sua lista de dom, né? Alguém pode dizer, não vou evangelizar porque evangelizar não é um dos meus dons. Não, existe o dom do evangelismo, mas o evangelismo é uma função universal. Todos nós devemos evangelizar, né? Alguns farão isso com mais potencial, com mais capacidade, porque tem um dom para isso, né? E outros farão pelo seu testemunho de vida, pelo seu carisma, né? Usando até mesmo outros dons para anunciar o amor de Jesus, né? Isso é incrível. Que Deus te abençoe e que o seu ministério cresça dentro do reino de Deus, tá? No nosso estudo de hoje, nós temos 3 dons que são maravilhosos, encantadores, né? São dons que eu tenho muita identificação com eles, né? E eu sei que vai te edificar muito. Nós vamos falar hoje sobre o dom do conhecimento, o dom da liderança e o dom da interpretação de línguas. Então, de forma breve,
não é? O dom do conhecimento, a nossa abordagem sobre esse dom do conhecimento é sobre a capacitação, preste bem atenção nisso. Então, a maneira que a gente vai abordar o dom do conhecimento é um pouco diferente do que outras linhas de compreensão que são totalmente aceitáveis, né? Então, algumas pessoas entendem que o dom do conhecimento é um dom com a capacidade, né, de acessar conhecimento sobre o passado, futuro e presente de uma pessoa, não é? Ou de uma situação, de uma igreja, de uma família, enfim, tendo uma revelação. Então, nesse estudo, nós entendemos que essa compreensão do dom do conhecimento está dentro do dom profético. Então, se alguém consegue, né, pelo Espírito Santo, ver o que uma outra pessoa está passando e vivendo no presente, passou e viveu no passado, né? Ou passou ou passará, né, e viverá no futuro, né? Então a gente encaixa essa habilidade, essa capacidade como um dom profético. Aqui no nosso estudo, o dom do conhecimento trata-se da capacidade dada pelo Espírito Santo, né, para que alguém tenha esse potencial desenvolvido de adquirir conhecimento, né, adquirir conteúdo e transmitir conteúdo, né, e formar conteúdo. Então, a pessoa com dom do conhecimento é aquela que tem habilidades e facilidade, tanto para adquirir conteúdo, quanto para gerar conteúdo, gerar ideias, né? A Bíblia fala a respeito dessa percepção de dom, por exemplo, muito evidente no Salomão. Tá? Então, além do dom da sabedoria presente no Salomão, no rei Salomão, diz a Bíblia em 1 Reis, capítulo 4, 32, até o 34, diz que Salomão escreveu 3.000 provérbios, né, compôs mais de 1.000 canções, falou sobre árvores, falou sobre plantas, desde os cedros do Líbano até o isopo que cresce nos muros, né? Ele falou também dos animais, dos pássaros, dos animais que se arrastam pelo chão e dos peixes, e diz a Bíblia que reis do mundo inteiro vinham ouvir a respeito da sabedoria de Salomão. Então, o dom da sabedoria é a forma como nós aplicamos esse conhecimento. O dom do conhecimento é a habilidade que nós temos, tanto para adquirir conhecimento, né, quanto para gerar conteúdo. Perceba que aqui Salomão não apenas entende, não é, sobre as plantas, por exemplo, mas ele gera dissertação sobre isso, ele gera conteúdo. Por isso que pessoas com o dom do conhecimento geralmente são muito úteis para escreverem, né? Escritores geralmente carregam, né, esse dom do conhecimento. Eles adquirem e geram conhecimento, né? Eles geram ideias. Então, pessoas com esses dons devem trabalhar escrevendo materiais teológicos, gerando conteúdo, gerando estudos bíblicos, preparando palestras, né? Tendo também ideias criativas em várias áreas, né? Porque o conhecimento é uma das forças transformadoras mais poderosas que existe, né? Então o conhecimento transforma. Então o conhecimento transforma qualquer ministério, ministério de música, de evangelismo, ministério profético, ministério de intercessão. O conhecimento é muito transformador. Então aquele que tem esse dom de conhecimento, ele deve gerar ideias criativas, ele deve trabalhar em planejamentos da igreja, né, em desenvolvimento da sua igreja local, tá? Bem, como que eu desenvolvo o dom do conhecimento? Algumas dicas que estão sendo apresentadas para esse nosso estudo algumas dicas são, primeiro, se dedique um pouco mais do que os demais irmãos em estudos e em leituras. Isso quem tem um dom do conhecimento já faz isso com naturalidade. Mas se esse dom apareceu na sua lista e você está percebendo que a sua rotina está muito puxada e que você não está tendo um tempo de estudos, de leitura, né, de fazer alguns cursos, reveja um pouco da sua rotina, porque o seu dom precisa dessa dedicação em relação aos seus estudos, à sua aquisição de conhecimento. Uma outra ideia que eu também acho magnífica aqui é você ter um lugar
né, um bloco de anotações, os seus aplicativos, celular, tablet, iPad, num caderno, seja o que for, você poder anotar as suas ideias, né, anotar aquilo que o Espírito Santo te gera de conhecimento, né? Isso é magnífico, né? Porque quem tem esse dom sempre tem renovado no seu interior ideias, projetos, propostas, né? Que edificam as outras pessoas. Então, arquive as suas ideias, anote aquilo que você compreende sobre a vida, anote aquilo que você adquiriu de conhecimento sobre o reino, sobre um texto bíblico, enfim, sobre família, né? Seja qual for a área que que você teve uma novidade no seu conhecimento, anote para que você possa desenvolver esse conhecimento mais a partir do tempo, né, com o passar do tempo. E uma terceira dica é a sua capacidade de transmitir esse conhecimento, uma vez que 66% dos cristãos que têm o dom do conhecimento também tem o dom do ensino, né? Então, esse casamento de dons, né, do conhecimento e do ensino, ele é perfeito, né? Conhecimento, ensino e sabedoria, eu penso que são 3 dons que precisam caminhar muito junto. Então, se no seu teste apareceu apenas um destes, ore pelos outros 2. Né? Se apareceu 2, ore pelo que te faltar. Né? O dom do conhecimento, o dom do ensino, o dom da sabedoria caminham muito de mãos dadas. Então, que Deus te abençoe nesse dom, né, de conhecimento. E a pergunta aqui é, na escala de 0 a 10, independente se você tem o dom do conhecimento ou não, na escala de 0 a 10, o quanto você tem prazer em adquirir conhecimento? Qual o seu prazer em ler um livro? Qual o seu prazer em ouvir uma palestra? Qual o seu prazer em fazer um curso? Qual o seu prazer em estudar? Né? De 0 a 10, conte pra gente qual é o seu prazer em adquirir conhecimento. Nosso segundo dom, também muito empolgante, né? É o dom da liderança. Esse dom da liderança é uma capacitação do Espírito Santo, né? Para que nós possamos estabelecer objetivos claros e influenciar pessoas de tal forma, né, a alcançar esses objetivos. Então, o dom da liderança é a capacidade que nós recebemos do Espírito Santo de influenciar pessoas em direção a algo, em direção a uma visão, né, em direção a um propósito de vida. Né? A diferença entre pessoas que são legalmente líderes, né, e as pessoas que são líderes por chamado, por liderança, é que, geralmente, aqueles que têm dom, eles conseguem atrair seguidores de forma muito espontânea, né, muito voluntária. Eu não acredito que só possa liderar, aqueles que têm o dom da liderança. Hoje a gripe está puxada. Então, eu não acredito que só possa liderar aqueles que têm o dom da liderança. É possível, também com outras habilidades, você exercer essa função de liderança. Mas quem exerce essa função de liderança através do dom, certamente vai ter mais facilidade nessa mobilização, né, e influência de pessoas em direção a um propósito. Há algo muito relevante aqui, que é a parceria, né, de um outro dom que se acopla, que se encaixa muito nesse dom da liderança, que é o dom da organização. As pesquisas indicam que 68% das pessoas que recebem o dom da liderança também têm um dom da organização. Né? Então são pessoas com ideias claras, né? Que organizam bem os seus projetos, que organizam bem as suas ideias, que organizam bem as suas reuniões, que organizam bem aquilo que fazem, e o dom da organização contribui para que os outros se aproximem, né? Como é bom estar perto de pessoas com uma vida organizada, com ideias organizadas, com propostas organizadas, que sabem para onde irem e sabem como irão, né? Então, a organização potencializa, o dom da organização potencializa, né, o dom da liderança. Uma vez que, em muitas versões bíblicas,
o dom da organização aparece como o dom do governo, né? Ou dom da administração. Então perceba que está intimamente ligada com o dom da liderança. Portanto, se você tem o dom da liderança e parece não ter o dom da organização, busque o dom da organização para estabelecer esse equilíbrio. Se você tem organização, o dom da organização, e não tem o dom da liderança, busque a liderança, porque isso vai completar, né, um pouco mais ainda o seu ministério. É claro que aqui a gente está falando muito superficialmente sobre um dom tão rico, né, e tema de tantos e tantos livros, que é a questão da liderança. Pessoas com o dom da liderança, fica muito óbvio, né? Essas pessoas, elas são chamadas para trabalharem em liderança de ministérios, em supervisões de ministérios, de células, enfim, como pastores sênios, né? Pastores presidentes de igrejas, liderança de pequenos grupos e assim por diante. Agora, como que você desenvolve esse dom da liderança? É claro que a leitura e o conhecimento vai estar como uma dica útil para todos os dons. Mas uma dica mais prática seria: faça parte de uma equipe, não é? Em que o líder também tenha esse dom, não é? De forma que você aprenda com esse líder, de forma que esse trabalho em equipe te dê bagagem para melhorar a sua liderança, né? Ah, pastor, eu faço parte de uma equipe, meu líder não é um bom líder, não tem ideias claras. Até mesmo com os erros dos nossos líderes, nós podemos desenvolver melhor a nossa liderança, vendo o que eles fazem que talvez não seja tão bom, né? E melhorando quem nós somos. Agora, escute bem, se você tem um dom da liderança e está debaixo de uma pessoa, né, que não tem esse dom que você tem, não se oponha, não critique, mas auxilie, ofereça o seu dom, né, espiritual de liderar àqueles que legalmente lideram sobre você, ainda que espiritualmente não tenham o dom da liderança. Tá? Então, use o seu dom para liderar para cima. John Maxwell escreve sobre isso no livro O Líder 360 Graus, né, sobre também influenciarmos aqueles que estão acima de nós. Tá? Então, alguém com dom de liderança não deve menosprezar ou desprezar o seu líder, caso o seu líder não tenha esse dom. Você deve servir de auxílio, tá? Para esse líder. E uma segunda dica é sobre você aceitar pequenas tarefas simples ou difíceis, né, que vai desafiar a sua capacidade de organização e de influenciar e mobilizar pessoas, né? Se for difícil demais, aceite. Se for simples demais, aceite também, porque é a prática da aceitação de desafios, né, de tarefas, de missões, que nos ajuda a crescer na nossa liderança, tá? Eu quero que você pense um pouquinho com a sua célula, né, sobre essa pergunta proposta para esse dom, que é: pense em alguém que você acredita ter o dom da liderança e fale sobre as características que você enxerga nessa pessoa, né? O que te faz acreditar que determinado indivíduo tem o dom da liderança? Aí você pode dizer o nome, de repente alguém que está aí na sua célula, você pode dizer o nome dessa pessoa, ou não, se você não quiser. Pode ser alguém que você conhece, pode ser alguém que não é do seu hall de relacionamento, pode ser alguém da história bíblica, da história mundial. Enfim, fale alguém que você acredita que tem o dom da liderança e descreva quais são as características que você consegue enxergar essa pessoa como que te faz acreditar que essa pessoa é um líder. Tá? Compartilhe um pouco sobre isso, cite nomes que você tiver no seu coração. E o último dom é o dom da interpretação. Que tremendo esse dom, né? O dom da interpretação de línguas é a capacidade que o Espírito Santo nos dá de ter a revelação daquilo que nós ou que o outro está falando quando estamos orando em línguas estranhas. E eu usei a palavra aqui, ter a revelação, para que você entenda muito bem que o dom da interpretação de línguas estranhas, ele não é uma interpretação linguística, ou seja, você não vai aprender um idioma ou interpretar, né, por esse dom só porque você entende o idioma. Lembrando que quem ora em línguas,
ele pode orar em línguas espirituais que ninguém fala, né, e nunca falou, ou ele pode orar também em línguas naturais, línguas que são faladas hoje, né, ou línguas mortas, né, são idiomas ou línguas que não se fala mais. Latim, por exemplo, é uma língua morta, né? Então, quem fala, quem ora em línguas, ora em um idioma, seja natural ou espiritual, né, que as pessoas não compreendem. Então, aquele que tem um dom da interpretação, o que ele vai fazer? Ele vai dizer, não é, para outros ou para si mesmo o que aconteceu, o que foi orado, qual a interpretação daquela oração. E essa interpretação, ela não é linguística, então ela não é uma capacidade desenvolvida de compreender um idioma. Ela também não é algo de conhecimento. Você não tem que ficar necessariamente ouvindo direitinho, né, o que a pessoa está dizendo, porque é algo transmitido pelo Espírito. Então, pessoas que têm o dom da interpretação de línguas estranhas, isso aqui é importante, ó, 82% dos cristãos que têm um dom da interpretação também têm um dom da profecia, porque caminham muito juntos. Né? A interpretação de línguas estranhas é como um dom da profecia. Você não necessariamente precisa escutar cada detalhe, cada palavra que aquele que está orando em línguas estranhas está dizendo, porque é uma revelação no seu espírito sobre o que ele está dizendo. Tá? Então, isso é muito importante, lembrando que esse texto, esse dom está descrito em 1 Coríntios capítulo 14. Né? Pessoas com esse dom devem desenvolver esse dom em ciclos de oração, em batalha espiritual, né? Isso vai ser muito importante. E como que a gente desenvolve? Quais são as dicas para desenvolver esse dom? A primeira delas é orar em línguas. Né? Se você não ora em línguas, é importante que você busque isso. Né? Então, quanto mais nós oramos em línguas estranhas, mais nós estamos ambientalizados, acostumados com essa atmosfera. Né? Então, você que ora em línguas estranhas, ore mais e mais e mais, por mais tempo em línguas estranhas e peça ao Espírito Santo para que ele te dê a interpretação dessas línguas. Né? Uma outra dica para o desenvolvimento desse dom é conversar com quem tem esse dom, para que você possa entender como ele se processa, né? Como ele acontece, como ele funciona, para que você entenda se aquilo que você está também sentindo, experimentando, também é o dom da interpretação. Tá? O debate aqui, que seria muito, muito, muito rico, da pergunta que nós temos para esse dom é: você já viu o dom da interpretação de línguas em ação? Como que foi? Né? Então, olha só. Aquele que interpreta línguas estranhas, ele pode, por exemplo, interpretar as suas próprias línguas. Então ele pode, suponhamos que ele esteja no meio de pessoas, de outros irmãos. Então ele pode orar em línguas estranhas e depois transmitir a mensagem no seu idioma, no nosso caso, em português, a todos que estão ali. Então ele ora em línguas e transmite a mensagem em português daquilo que ele interpretou. Ele está interpretando o seu próprio idioma e transmitindo para a igreja. Né? Suponhamos que que a pessoa que tem um dom esteja sozinho orando no seu quarto. Então ele está orando em línguas estranhas, mas ele está entendendo, o Espírito Santo está dizendo para ele o que ele está orando, pelo que ele está clamando. Né? Então esse dom pode funcionar assim também, interpretando a si mesmo, seja num ambiente só, seja num ambiente com outros irmãos. E esse dom também pode agir interpretando a oração do outro. Não é? Então, quando interpreta a oração do outro, essa interpretação ela pode ser simultânea, né? Então, enquanto o outro irmão está orando em línguas, eu vou falando em português o que ele está dizendo, né? Ou então, depois que ele terminou de orar, você pode transmitir para a igreja, dizer: olha, irmãos, enquanto fulano, né, enquanto o irmão tal estava orando em línguas estranhas, eu entendi a mensagem que o Espírito Santo transmitiu foi essa. Então você apresenta essa mensagem. Né? Eu confesso que a interpretação dos idiomas, de línguas estranhas, ela é mais funcional quando ela é simultânea. Né? Enquanto a pessoa fala ali com autoridade em línguas estranhas, você já vai transmitindo também essa mensagem
no seu idioma. Então, esses 3 dons são maravilhosos e eu espero que o dom do conhecimento, o dom da liderança e o dom da interpretação seja de muita edificação para a sua vida. Deus te abençoe. Até a próxima aula.